Olá, alunos, bem-vindos ao curso de Ciência, Política e Teoria Geral do Estado. Meu nome é Angélica, eu sou professora de vocês e vou mediar aqui os debates sobre essa disciplina. Hoje nós vamos falar sobre as funções do Estado. Bom, o Estado é a sociedade que coage, que se coage. E para poder coagir, ele se organiza tomando a forma pela qual o poder coativo social se exercita de um modo certo e regular. Em uma palavra, é a organização das forças coativas sociais. O Estado é quem detém a ordem jurídica. Esse é um conceito de Said Malouf. Então, para coagir as pessoas, nós já vimos, a partir da teoria contratualista, que nós abrimos mão das nossas liberdades em prol do Estado. Em troca, esse Estado ele tem que nos prestar o bem coletivo, ele tem que tutelar nossos bens jurídicos. Aquilo que nós, como sociedade, temos como importantes para nós, valiosos para nós. Mas, por outro lado, quando a gente abre mão dessa liberdade, a gente dá também ao Estado o poder de nos coagir, o poder cogente. Então, o poder político, o poder estatal, é também um poder coator. Nas palavras de Max Weber, o Estado detém o monopólio do poder de coagir. Mas para nos coagir a cumprir determinadas tarefas, a cumprir determinados preceitos, o Estado se vale de funções. Ele se divide em funções que, de certa forma, funcionam como a organização do poder cogente, o exercício, a forma burocrática de exercício do poder cogente. Essa primeira função é a função executiva, e ela se divide em função típica e função atípica. Quando exerce função típica, o Estado, o poder executivo, o Estado, no exercício do poder político executivo, ele exerce atividades próprias da manutenção e da estrutura estatal, na prestação de serviços aos tutelados. Assim, ele se dedica à organização administrativa de atos muito singulares, como a nomeação de funcionários, a execução de serviços públicos, a arrecadação de impostos. Essas são, então, as funções administrativas, as funções burocráticas, cogentes, próprias do Estado. Ele arrecada os tributos, ora, o conceito de tributo vai nos dar uma ideia desse poder cogente. Então, tributo é toda prestação pecuniária de caráter obrigatório, cobrado mediante uma atividade estatal plenamente vinculada e de igual valor, né? De cogente para todos nós, é uma obrigação, não é uma liberalidade. Como função atípica, o poder regulamentar, por exemplo, no artigo 84 da Constituição, no artigo 62 da Constituição, onde ele vai regulamentar aí as medidas provisórias. Então, para governar, é preciso que em determinado tempo a função executiva se valha de medidas provisórias. O que são as medidas provisórias? São normas que vão ter um valor, um caráter transitório. Elas podem ser convertidas em lei depois ou não. E aí, quando elas não são convertidas em lei, elas vão perder sua eficácia e vão gerar efeitos ali só naquele momento para que foram editadas. Essa é a função atípica. Então, ele está legislando, não é sua função típica. Na função legislativa, nós também temos aí, função típica e função atípica. A função típica é exercida por um poder legislativo que tem o condão de estabelecer normas gerais e abstratas capazes de regular a vida em sociedade. As normas gerais abstratas de igual valor para todos, a gente chama de lei. Na lição de Justin Filho, o Justin Filho vai nos dizer que a função legislativa é aquela em que o poder se manifesta sob a forma de normas gerais e obrigatórias para todos os habitantes, isto é, atos do Estado que se impõem a todos que se encontrem em determinadas situações. Essa é a função legislativa típica. Então, são atos do Estado. Note novamente que o Estado está exercendo agora na função legislativa o seu poder político cogente, o seu poder político coator. Ele vai exercer, ele vai emanar normas, emitir normas que nós, como tutelados,
vamos ter que obedecer. Na função atípica, ele exerce função jurisdicional, quando, por exemplo, o Senado é responsável pelo julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade. Nós sabemos que o Senado é quem julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade com vistas ao impeachment, né? Primeiro, a Câmara dos Deputados vai autorizar a abertura do impeachment e, em seguida, o Senado vai julgar esse impeachment. Ele vai dizer o direito ali, ainda que seja só no âmbito de julgar o chefe do Poder Executivo, mas ele vai exercer um poder, uma autoridade, uma função que não é sua. É uma função que não é sua no que diz respeito à natureza dessa função. Então, ele vai exercer uma função atípica. Já a função judiciária, também se dividindo em típica e atípica, ela vai dirimir os dissídios surgidos entre cidadãos por motivos de aplicação das leis. Quando julga e pune os infratores dessas leis, quando, em resumo, ele declara o direito, então ele tem o poder cogente de dizer o direito, ele aplica a lei aos casos particulares, faz reinar a justiça nas relações sociais e assegura os direitos individuais. Então, de que formas a gente vê a função típica judiciária sendo exercida? Quando nós vamos ao judiciário e dizemos, olha, judiciário, eu tive o meu direito desrespeitado. Eu quero que você diga quem tem o direito aqui. Isso acontece se o seu vizinho, por exemplo, constrói no seu lote. Você tem uma cerca e o seu vizinho afasta a cerquinha dele um pouquinho para dentro do seu terreno. Ora, você vai ao judiciário e vai dizer, olha, judiciário, eu tenho aqui a escritura, eu tenho aqui a delimitação do meu terreno, diga o direito, diga para o meu vizinho que ele não pode adentrar o meu terreno, que ele não pode adentrar a minha propriedade. Você tem que proteger a minha propriedade. E o Estado, por meio da função judiciária, vai dizer esse direito, ele vai fazer uso do seu poder coator para dizer, olha, vizinho, não entra mais no terreno do outro, não. Ele tem as escrituras, ele tem ali a delimitação, você não pode adentrar a propriedade do seu vizinho. No exercício da função atípica, ele exerce atividade muito semelhante à edição de normas quando profere julgamentos no controle abstrato de constitucionalidade. Então, ele vai ter pronunciamentos vinculantes, por exemplo. No controle abstrato, a gente sabe que as decisões são vinculantes, elas vinculam todos os poderes, todos os outros poderes. Então, o legislativo não pode mais editar normas em sentido contrário àquilo que foi decidido no controle de constitucionalidade. O executivo também não pode fazer o exercício dessas normas se elas são julgadas aí inconstitucionais. Então, ele vincula os demais poderes. A gente sabe que a eficácia é contra todos, com efeitos vinculantes. As funções do Estado no século XX. Vamos falar das particularidades dessas funções do Estado no século XX. Bom, o século XX ele é marcado por um grande avanço tecnológico, industrial, com a globalização, com os meios midiáticos aí sendo cada vez mais abrangidos. A gente tem aí o nascimento da computação, e a partir da computação a gente tem comunicações, as telecomunicações sendo feitas cada vez mais rápido. Hoje eu estou aqui com o celular na mão, pelo Instagram, eu posso ver o que uma celebridade está fazendo lá nos Estados Unidos agora, nesse momento. Eu vejo agora, nesse momento. Se uma norma é editada, eu posso consultá-la agora, com poucos minutos de diferença. Esses avanços tecnológicos, esses avanços também delimitaram também avanços políticos e econômicos. Então, as formas de se fazer política foram transformadas no século XXI. Os regimes econômicos, os modelos econômicos também sofreram forte transformação no século XXI, no século XX e no século XXI. Isso exige que o Estado também se transforme
transforme na prestação de direitos aos seus tutelados, principalmente os estados democráticos de direito e os estados, né, de bem-estar social, os estados sociais. Então ele vai ter que prestar direitos como os direitos trabalhistas e aí repensar os direitos trabalhistas no século XX. Hoje a gente tem aí a figura dos Uberes, né, dos aplicativos de corrida de carro. Como tutelar o direito desses trabalhadores, como proteger esses trabalhadores que trabalham em condições muito precárias, né? Você tem aí a precarização das relações de trabalho e das relações de emprego. Isso demanda uma atuação estatal, seja na função judiciária, seja na função executiva, seja na função legislativa. O Estado tem que ser capaz de assegurar aos seus tutelados direitos básicos, como alimentação, saúde, educação, habitação, trabalho e renda, proteção contra a violência, que é um dos males aí do século XX, não é? A violência urbana, a gente começa a experimentar, né? A gente deixa o campo, os homens deixam o trabalho no campo, deixam ali as funções feudais, as funções agrícolas e vêm para as cidades. Com isso a gente começa a experimentar um novo tipo de violência, a violência urbana, que também demanda uma função estatal, também demanda uma atuação estatal, demanda o exercício do poder político, seja na função legislativa, judiciária ou executiva. Esses direitos sociais foram muito influenciados no pós-guerra. A gente sabe que a partir da Primeira Guerra e da Segunda Guerra foram editados documentos de declaração de direitos dos homens, de declaração de direitos humanos, de acordos, né, pactos dos estados pela não violência e pelo respeito aos direitos fundamentais, muito pautados nos horrores da guerra, não é? Nas violações de direito que ocorriam durante essas grandes guerras. Isso também demanda uma atuação do Estado, já que ele assina esses tratados, ele é signatário desses tratados e ele tem que fazer valer esses tratados dentro do seu território. Ele vai ser olhado, ele vai ser visto por uma comunidade internacional se por acaso ele não cumprir esses tratados. Então isso também demanda o exercício do poder político a partir das funções do Estado. Agora nós vamos falar da administração pública. Então, para o Estado realizar esse seu poder cogente, esse seu poder político e na consecução aí do bem-estar coletivo e executar todas essas suas funções, ele se vale da administração pública. A administração pública, então, no conceito de De Plácido 2001, seria um dos braços do poder público na gestão ou execução de atos ou de negócios do governo provenientes das decisões políticas do Estado. A administração pública se confundiria, então, com a própria função política do poder público, em prol do bem-estar de um povo constituído sob a forma de um Estado. A administração pública sendo apenas a direção, a gestão desses negócios. Esse conceito nos dá aqui umas pistas muito interessantes. Então, a gente está falando de um poder público, de um poder político, que nós, como sociedade, colocamos na mão do Estado. E o Estado, ele se organiza em funções para cumprir esse poder, para cumprir esse poder-dever de prestar a assistência aos seus tutelados. E como que ele faz isso? Por meio de uma hierarquia, de uma estrutura burocrática, diria aí o Max Weber, que o Estado é o detentor do monopólio do poder. Ele exerce esse poder se dividindo em funções, dividindo esse poder em funções e colocando essas funções sob uma estrutura, colocando essas funções dentro de uma estrutura que é justamente a administração pública, que vai aí gerir os negócios públicos. Então, ela vai gerir a coisa pública, a res pública, ela vai pegar lá os recursos que o poder público tem e vai hierarquizadamente, né, estruturalmente, exercer o bem comum, prestar as políticas públicas de saúde, educação, moradia, por meio da sua estrutura administrativa. Como então, já que o poder político, o poder estatal é quem detém o monopólio, né, o Estado é quem detém o monopólio do poder,
como evitar que esse Estado se torne um poder contra o qual nós, particulares, não podemos resistir. Bom, os contratualistas pensaram, então, no Instituto da Separação dos Poderes, que funcionam de forma independente, mas harmônica entre si. Então, separação dos poderes vai dizer que cada uma das funções do Estado pode adentrar a esfera de outras funções de forma independente e harmônica, garantindo-se a independência, mas pensando numa harmonia, para evitar que o Estado vire um Estado contra o qual eu, como particular, não posso resistir. Então, se o Estado deixa de me prestar uma tutela por meio de uma das suas funções, eu vou recorrer a outra função. Por exemplo, quando a gente fala em mandado de injunção, que é um remédio constitucional, eu estou dizendo para o judiciário o seguinte: olha, judiciário, eu tenho um direito, mas o legislativo não regulamenta o meu direito. E aí, o judiciário, exercendo sua função atípica e um controle próprio da outra função estatal, da função legislativa, ele vai dizer: olha, legislativo, legisle sobre o direito dela, preste a ela seu direito, regulamente o direito, legisle, exerça a sua função. Do mesmo modo, se eu tenho se eu tenho uma cobrança, se o Estado, por meio da função executiva, me faz uma cobrança indevida, por exemplo, de um tributo, vou lá também no judiciário e vou dizer: olha, judiciário, eu não devo, o executivo me diz que eu devo e eu não devo tributo, eu não quero pagar. E o judiciário vai dizer: olha, Estado, olha, executivo, ela não deve e, portanto, não deve pagar. Você deve aí eliminar essa atividade plenamente vinculada de cobrança. Você deve frear a administração pública para que não faça a cobrança. O poder, ele só pode ser limitado pelo próprio poder. Então, essa limitação do poder pelo poder, ela serve para que o Estado não se torne aí um leviatã, que a figura do Estado não seja um poder tão imperativo, tão grande, contra o qual a gente não tem aí condições de recorrer. Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre funções do Estado e eu aguardo vocês na próxima unidade.